Provérbios 6, os versos de 1 a 19. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanharão nas vossas Bíblias a leitura que farei. Provérbios 6, versos de 1 a 19. Diz assim então a santa palavra do Senhor: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dês sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te livrarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Bom, então, o presbítero Sidney já tratou sobre os primeiros versos de 1 a 6, de 1 a 5, quando ele, em setembro, por ocasião da minha viagem, ele tratou sobre o tema do fiador. Eu vou entrar ainda nesse assunto, só para complementar algo que ele já disse, e aí os irmãos podem recordar. Ficou gravada a aula, está lá no nosso YouTube, no canal da igreja, porque faz parte do conjunto da obra, tá? Então, por isso que eu vou voltar ao tema. O capítulo 6 de Provérbios, ele é um capítulo bem interessante, porque ele contém, nos versos de 1 a 19, que foram os versos que lemos, ele contém 3 lições que são anexas. Ou seja, o capítulo 6 ele é um capítulo anexo. As suas lições são anexas ao que ele já havia dito anteriormente. E por que isso? Porque, se os irmãos observarem no verso 1 do capítulo 6, diz assim: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro. Então, ele não começa como os outros capítulos. Salomão não introduz o capítulo como costumeiramente ele faz. Ele entra direto no assunto, exatamente para mostrar ao seu filho que aquilo que ele está dizendo está conectado ao que foi dito anteriormente. Então, são lições que a gente chama de lições anexas, porque está ligado ao que foi dito anteriormente para o filho. E a ideia de Salomão, nos versos que lemos, é a ideia de salvaguardar, de impedir que o seu filho caia no erro, de homens perversos. Então ele vai citar agora 3 lições que mostram essa tolice do filho em certos momentos, em certas ocasiões, não momentos, mas em certas ocasiões da vida,
e que isto então constitui-se muitas vezes até numa ligação com homens perversos, né? A ideia então de tudo é fazer com que o filho observe não apenas a tolice do adultério, como já foi tratado no capítulo 5, mas também outras situações da vida que caracterizarão essa tolice, essa insensatez. E tudo isso está regido por uma verdade. Qual? Não se deve julgar a vida pelo momento, pela aparência do momento, mas se deve julgar a vida tendo o fim da vida em vista. Então essa é a ideia principal no capítulo 6. Não se julga as coisas pelo momento, mas deve-se considerar o final das coisas, o fim. E aí sim, quando considera-se o fim, então você tomará boas decisões. É isso que vai livrar um homem e uma mulher das garras do adultério, né? Se ele julgar só o momento, ele julga o prazer momentâneo, ele não consegue ir para o fim e perceber toda a destruição que ocasionará tanto na vida dele, da família, as perdas financeiras, saúde, como nós já vimos no final do capítulo 5. Então tudo isso, né, o propósito do capítulo 6 ser uma razão anexa, ou lições anexas do 5, né, e depois ele vai fazer uma conexão com o 8, é para mostrar ao filho que a sabedoria envolve julgar as ações e julgar os momentos da vida, não pela aparência do momento, mas tentando considerar o final da vida. Tanto o final da vida como o final. Mas a ideia do final da vida não é de quando morre, é de olhar aquela decisão a longo prazo e perceber os efeitos que isso trará. Tá? E vai ficar mais claro quando nós entrarmos nas 3 lições aqui. Então, tenha sempre o fim da vida em vista, isso trará sabedoria para julgar as decisões, os momentos e fugir da aparência desses momentos, ok? Bom, diante disso então, Salomão apresenta 3 tipos de pessoas no texto, não é? Que configuram exatamente pessoas que o filho deve se desviar delas, porque não julgaram o fim, não julgaram olhando o fim da vida, mas julgaram só pela aparência do momento. Então ele quer que o filho não siga esses passos, ele quer que o filho se desvie desse tipo de comportamento que é tolo e também destrutivo. Vamos lá então, qual é o primeiro tipo? O primeiro tipo é o fiador tolo. É o fiador tolo, tá? Como já foi dito pelo presbítero Sidney na aula dele, a Bíblia não proíbe alguém de ser fiador de outro. Não há essa proibição na Escritura. Como também não há proibição na Escritura de se pedir empréstimo ou de se tomar penhor quando se empresta algo. Por conta do tempo, eu vou citar os textos e os irmãos podem ler em casa. Mas Gênesis 38, versos 17 e 18, Tamar pediu penhor para Judá. Então, ela disse, qual é a garantia de que você vai cumprir sua palavra? Ele disse, eu tenho um penhor, está aqui o meu penhor, não é? No casamento nós fazemos isso, qual é a garantia de que os noivos cumprirão seus votos? A aliança, né? É o penhor que é tomado e demonstrado para todos. Êxodo 22, os versos 25 e 26, o Senhor ordena que não tomasse, quando alguém pedisse emprestado, que tomasse o penhor, mas se fosse uma pessoa pobre, que aquele penhor fosse devolvido, para a pessoa não passar frio. Então, nós não sabemos ao certo o que era, mas considerando o mundo antigo, então talvez a pessoa disse o seguinte, olha, a coisa mais valiosa que eu tenho é a minha capa. Então, dava o empréstimo, recebia a capa como penhor, a capa ficava o dia, mas de noite ela tinha que ir para o cara se aquecer e de manhã deveria voltar de novo para o credor e deveria ser assim. Então você tem Êxodo 22,
versos 22 e 25, nós temos uma orientação sobre essa questão de tomar penhor, empréstimo e tal, né? E até questão de juros e etc. Deuteronômio 24, verso 6 e depois os versos 10 a 13 também tratam do assunto. Então, em todos esses textos, a Bíblia não proíbe o empréstimo, não proíbe que se tome penhor como garantia de que vai se pagar o empréstimo, e nem proíbe que haja fiador. Nós podemos dizer que não há uma orientação no texto bíblico acerca de como proceder nessa questão de se tornar um fiador. Mas o que podemos afirmar é que a palavra não proíbe isso, ok? Bom, dito isso então, o que a Bíblia proíbe é que nós fiquemos por fiador de outras pessoas, não é? Quando ser fiador de alguém caracteriza-se em imensa tolice, falta de sabedoria, insensatez. E aí Provérbios vai colocar esse ficar por fiador, ou ser um fiador tolo, ele vai dizer que isso acontece quando você fica por fiador de um estranho, uma pessoa estranha. E aí eu vou explicar o que é estranho. Provérbios 11 fala sobre isso, ó. 11 verso 15, diz assim, Provérbios 11, 15: quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Capítulo 17, verso 18: o homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. E aí o 19 já é o que ama a contenda, né? Então, esses textos, assim como o que nós lemos, ele não está proibindo ser fiador, ele está simplesmente dizendo que ficar por fiador de uma pessoa estranha, isso caracteriza-se em tolice, em falta de sabedoria. E aí vamos entender o que é esse estranho. No texto que nós acabamos de ler, que é Provérbios 6, o verso 1, diz assim: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e te empenhaste ao estranho. Essa expressão, teu companheiro ou teu próximo, o termo hebraico não é tão simples de se traduzir para o português. Há uma variedade de possíveis traduções. Esse companheiro pode ser tanto uma pessoa que é parente, como alguém que mora na casa, como alguém que é da cidade, como alguém que é da família, né? Um primo, algo do tipo. Então, não é tão simples de determinar quem é o companheiro, tá? Mas o que Provérbios está dizendo é o seguinte, e essa é a interpretação ortodoxa do texto, né? Majoritária para os estudiosos do Antigo Testamento. É que o filho se tornou responsável por uma dívida, né, de alguém, no caso aqui, quando ele coloca na parte B do verso, te empenhaste, e se te empenhaste ao estranho. O que Provérbios está falando e proibindo é que esse filho ficou responsável por uma dívida de alguém que não pertence à família ou ao povo de Israel. Então a ideia é de algo mais restrito. Tá? A ideia é de algo mais restrito. No capítulo 20, verso 16, no capítulo 27, verso 13 de Provérbios, também tem essa instrução sobre acolher quem é mais restrito, não é? Dando a ideia de algo mais próximo, que você conhece, que você pode julgar, ok? Bom, então, o que Salomão está dizendo é que, de fato, fica em grande apuros aquele que contrai uma dívida de forma tola, e nesse caso aqui, ficando por fiador de alguém que você não conhece, tá? E aí um detalhe interessante é, quando ele diz assim, ó, ficaste por fiador do teu companheiro, aqui é o credor, ou seja, alguém que ele conhece emprestou dinheiro para alguém que ele não conhece. Então ele ficou por penhor de alguém que ele conhece. E ele assumiu a dívida de alguém que ele não conhece, que é o estranho, tá? Que é o estranho.
Então, enfim, a ideia é que ele se empenhou com alguém que ele conhece por alguém que ele não conhece. Por isso a ideia aqui de um estranho. Esse estranho pode ser um estrangeiro, pode ser até uma pessoa da cidade, mas a ideia é de que não há relacionamento, né? Pouco relacionamento ou nenhum. Então, em linhas gerais, é isso. E por isso que ele com urgência diz: procura resolver o teu problema. Você contraiu uma dívida de forma insábia, tola, então não dê sono aos teus olhos. Vai ao indivíduo e perturba ele para ele pagar a dívida. E o Senhor Jesus, inclusive, cita, não diretamente esse texto, mas essa situação, em Lucas 18, de 1 a 5, quando ele diz que te empenha em resolver o teu problema com o teu companheiro. Porque se o caso for levado ao juiz, o juiz determinará que você pague até o último centavo, mas na prisão. Lucas 18, de 1 a 5. Então, o princípio geral que a Escritura ensina é: não contraia dívidas de forma tola. E, olhando especificamente o texto, não se torne um fiador de alguém de forma descuidada, de forma insábia. Não é proibido ser fiador de alguém, contudo, é necessário que se julgue se você tem condições de pagar a dívida da pessoa, se ela não pagar, e se a pessoa dá garantias de que ela vai pagar. Então, em linhas gerais, esse é o princípio bíblico acerca da fiança, tá? Acerca da fiança. Eu quero fazer uma aplicação para a nossa vida aqui. Então, por exemplo, qual é o critério que as pessoas usam para ser fiador de outro? A amizade. Está errado. A Bíblia proíbe isso. Quando ela coloca no círculo familiar do teu companheiro, não é a amizade, é porque ela está dizendo que você conhece a pessoa e você sabe que a pessoa pode pagar a dívida. E que se ele não pagar, não é por má fé. Então ela restringe. É uma restrição, porque a ideia é que nós não nos coloquemos em riscos financeiros. Então veja, se colocar em riscos financeiros, né? Ou seja, ficar por fiador de parente, pai, mãe e irmãos, alguém da igreja, colega do trabalho, vizinho, que não oferecem garantias de que cumprirão seus compromissos, é uma insensatez e é um pecado. E aqui, nós pais pecamos muito nisso aqui. Nosso filho, nossa filha, às vezes, gasta todo o dinheiro, é um esbanjador, é um preguiçoso, e os pais continuam financiando esse filho. Você está pecando contra o Senhor. Do mesmo jeito que a igreja, não, a gente tem que tomar um empréstimo para ajudar aquele irmão, só porque ele é membro da igreja, mas ele é um esbanjador, preguiçoso. É pecado. O princípio bíblico é: não se coloca em risco financeiro de forma insensata. Não importa por quem. É meu pai, eu preciso ajudar ele, se eu não ajudar ele vai morrer de fome. Não, então você compra uma cesta básica e dá comida e deixa ele se virar com um problema. Isso parece ser muito duro. Não, isso é bíblico. Então vejam, o princípio para se tornar fiador de alguém é o conhecimento acerca daquela pessoa, de que essa pessoa é crente, é uma pessoa idônea e é uma pessoa que dá garantias de que vai pagar, cumprir o seu compromisso. E se ele não cumprir, pastor? Não tem problema. Se ele não cumprir é porque aconteceu alguma coisa no percurso, mas ele não está cumprindo por má fé, por pecado da preguiça ou de jogar dinheiro fora. Entenderam a diferença? São coisas diferentes. Às vezes você assume um compromisso, é uma pessoa crente, é uma pessoa que dá garantias de que vai honrar, mas ele adoece, morre. São coisas fora do nosso alcance. Agora, o pecado está dentro do alcance, não é? Esbanjar, preguiça, está dentro do alcance.
Então é isso que a palavra está proibindo para nós. Então não fique fiador de alguém porque é seu amigo, porque é seu parente ou porque você gosta de alguém. É um pecado. Não faça isso. Primeiro, avalia-se se a pessoa pode arcar com aquela dívida, né? Com o compromisso que ela assumiu. Examina a questão da fé, examina a questão do caráter, e aí você assume o compromisso de ficar por fiador de outro. Ok? Ficou claro? Tranquilo, né? Então, esse é o princípio da Escritura, tá? Bom, em segundo lugar, o texto fala do preguiçoso. E aqui é o segundo perigo que Salomão quer que o seu filho se desvie, não é? Ele quer que o seu filho se desvie desse comportamento que é pecador, que é pecaminoso e que também traz problemas financeiros, que é a preguiça. O pecado da preguiça gera fome. Como eu disse, o capítulo 6, ele está anexo ao capítulo 5. Então, Salomão está mostrando ao seu filho atitudes insábias, tomadas julgando o momento e não o fim da vida, que vão levar à ruína, à destruição, assim como o adultério, assim como se tornar fiador por uma pessoa que você não conhece, assim como também ter um comportamento, né, negligente no trabalho. Tá? Ter um comportamento negligente no trabalho. Então isso vai ocasionar fome, isso vai trazer problemas. E aí Salomão toma uma figura da criação, né, que é as formigas, para mostrar a grandeza e a beleza com que Deus é adorado pelo trabalho das formigas. Então ele vai tomar as formigas para mostrar como Deus é adorado, como Deus é louvado na sua criação, quando a criação cumpre o seu propósito, não é? Quando ela de fato realiza o seu trabalho. A beleza e a grandeza que são vistas na criação, são vistas quando se percebe, por exemplo, o empenho e a diligência no cumprimento da tarefa. Nesse caso aqui, do trabalho que as formigas realizam. Então é isso que ele quer incutir no seu filho. Está dizendo ao seu filho, olha, quando uma pessoa é preguiçosa, ele não apenas está negligenciando o trabalho, ele está pecando contra Deus, ele está fugindo ao padrão da Escritura, ele está fugindo ao padrão da criação, ele está atentando contra o seu Criador, ele está atentando contra a glória do seu Criador, ele está atentando contra a beleza do seu Criador, expressa nas obras da criação. Então é um chamado ao arrependimento, não é? E ao mesmo tempo um chamado à diligência no trabalho. Ao orientar o seu filho para observar o comportamento das formigas, né, e ele descreve que elas trabalham duro, tanto no período do estio, que é da seca, né, quando não tem chuva, quanto também trabalham duro no período da cega, né, da colheita, ou seja, elas trabalham o ano inteiro, que aí quando chega o período das chuvas, elas estão abrigadas, têm comida e não passam necessidade. Então, ele está mostrando a sabedoria de Deus colocada nesse bichinho tão minúsculo que nós não damos tanta atenção. Ele está mostrando a sabedoria divina, porque as formigas não pensam, elas trabalham conforme a programação que Deus lhes deu. E aí ele cita, por exemplo, que elas não têm um chefe para estar cobrando, elas não têm um superior para estar dizendo, olha, amanhã você tem que levantar cedo, elas não têm uma agenda, o que eu tenho que fazer na segunda, na terça, na quarta, mas elas fazem tudo isso conforme a ordem do seu Criador. Elas são organizadas no trabalho, elas são diligentes no trabalho e elas não trabalham na presença de alguém, elas trabalham sem ter um chefe, não é? Porque elas trabalham pelo Senhor e para o Senhor, tá? Então é isso que ele quer mostrar.
Ele quer mostrar essa estrutura de vida que glorifica a Deus. E aí, nós que somos seres racionais e pensantes, né? Por que a gente tem que cumprir nossas obrigações quando o chefe manda, quando o nosso superior cobra, ou na presença de alguém, sendo que seres não racionais, tão minúsculos e indefesos como as formigas, não precisa de nada disso. Então é isso que ele quer que o seu filho pense, tá? Então nós podemos e devemos glorificar a Deus sendo diligentes no nosso trabalho. Modernamente o nome disso chama-se proatividade, mas pela Escritura isso chama-se glorificar a Deus cumprindo o nosso dever, né? Beleza, vamos lá. Então ele fala da preguiça. Agora nos versos de 9 a 11, ele traz uma advertência dizendo o seguinte, né? E é uma advertência de condenação da atitude preguiçosa. Só um detalhe, irmãos, a preguiça não necessariamente quer dizer aquela pessoa que é vadia. O vadio, ele é o expert em preguiça, entendeu? O que não trabalha, ele é o indivíduo que ele é pós-doutorando em preguiça. Mas a preguiça é um pecado. Então muitas vezes pessoas fazem as coisas, mas são preguiçosas. Então fazem se arrastando, morrendo, só fazem o que mandam, não tem proatividade e tal. Isso é pecado, tá? Então só lembrar e façam a distinção. O vadio é a pessoa que está pós-graduada em preguiça. Mas existem pessoas que trabalham, às vezes até trabalham muito no sentido de coisas que fazem, mas eles são preguiçosas no coração, entende? São preguiçosas na alma. Então eles são preguiçosos mesmos. E por isso Salomão faz uma colocação muito intrigante nos versos de 9 a 11. Então ele diz o seguinte, olha: o preguiçoso até quando vai ficar deitado, até quando vai ficar aí dormindo aí, braços cruzados e tal, em repouso. No verso 11 ele diz: a tua pobreza virá como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. A palavra pobreza aqui, ela não quer dizer absolutamente a ausência de bens. Ela não está simplesmente mostrando uma pessoa que não tem o que comer, vestir ou morar, não. Mas pobreza aqui implica limitação de riqueza. Limitação de riqueza. Aí você vai dizer, pô, mas peraí, deixa eu entender. Então não é ausência de bens, é limitação de riqueza. Por quê? Porque Deus nos criou para sermos prósperos. E aqui não é teologia da prosperidade. Porque a prosperidade não está em acumular coisas. A prosperidade está em imitar as formigas. As formigas não têm conta no banco, mas elas são prósperas, porque elas glorificam a Deus cumprindo o seu trabalho, e não falta comida a elas. Então quando chega o tempo da chuva, elas vão ficar protegidas, elas têm comida, elas estão quentinhas, ou seja, elas têm em excesso aquilo que precisam. Então, modernamente, o termo riqueza confundiu-se com o acúmulo de bens. Não necessariamente. Um homem pode não ter muitos bens e ele pode ser próspero, se ele cumprir o seu trabalho. Paulo foi próspero no seu ministério, Pedro morreu de cabeça para baixo, foi próspero no seu ministério, e assim Jesus foi próspero no seu... Então, a prosperidade não implica no acúmulo de coisas. Ela implica em você cumprir bem a sua obrigação, o seu dever, né? Então você vai ter mais do que o necessário naquilo. Então a prosperidade, a pobreza aqui, não é somente a ausência de bens, mas é uma limitação, ou seja, esse homem poderia viver melhor, poderia dar mais conforto para a sua família, ele poderia acudir melhor o necessitado na sua cidade, ele poderia ser um grande financiador das missões, mas ele não faz nada disso. Por quê? Porque ele é preguiçoso, aí não tem dinheiro. Tá? Bom, então,
ele diz que, como haverá limitação da riqueza, então haverá a presença de fome e calamidade, ou seja, necessidades, tá? Agora, observe um detalhe: você não vai achar na Escritura, e especialmente no livro de Provérbios, você nunca vai ler na Escritura palavras como pobre e oprimido usadas para o preguiçoso. Por quê? Porque a Bíblia ordena que nós socorramos os pobres e os oprimidos, mas a Bíblia proíbe que nós socorramos os preguiçosos. A Bíblia ordena que a igreja pratique a misericórdia para com os pobres e oprimidos. E por isso que ela cita pessoas que estavam no auge da pobreza, da necessidade, não é? Naquela época, que eram órfãos e viúvas, por conta do sistema de trabalho e etc. Mas você não vai ler na Escritura nenhuma palavra acerca do preguiçoso para que nós o ajudemos. Isso é uma coisa muito importante, porque a misericórdia nos dias modernos, ela ignora essa ordem bíblica. E está errado. O princípio é o oposto do que muito tem se praticado hoje em dia. Então, a igreja deve acudir os necessitados, mas você não vai achar na Escritura esse adjetivo de necessitado para o preguiçoso. Você vai achar na Escritura a palavra miséria para o preguiçoso, mas nunca necessitado. Por quê? Porque a igreja é proibida de ajudar o preguiçoso, tá? Ela é proibida de ajudar o preguiçoso. A miséria vem ao preguiçoso por conta da sua preguiça, é o resultado do seu pecado. É o resultado do seu sono profundo, do seu braço cruzado. Então, ele tem que sofrer a penalidade do seu pecado. Então, essas palavras, pobre e oprimido, são usadas para descrever aquelas pessoas que foram vítimas de alguma catástrofe ou de alguma circunstância calamitosa da vida. A viúva é porque o marido morreu, o órfão é porque os pais morreram, uma família pobre, dentro da Escritura, alguma coisa aconteceu, é uma pessoa crente, diligente, trabalhador, mas alguma coisa aconteceu que consumiu sua riqueza. Então, para esses casos, a Bíblia aplica essa linguagem de necessitado. Então, requer ajuda. Para o preguiçoso, nunca, tá? Então, o pobre e o necessitado da Escritura, eles recebem inclusive uma atenção especial de Deus, conforme Provérbios 19:17. O preguiçoso não recebe atenção e não deve ter atenção. Por isso que o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses: alguém não quer trabalhar na igreja? Não, pois não coma. Ah, pastor, mas ele é tão lindinho, vai ficar com fome. Vai ficar com fome. É meu pai, vai ficar com fome. Por isso que Jesus disse: você ama alguém mais do que a mim? Veja a sua fé. Tá? Então, é necessário observar esse princípio, porque esse princípio visa glorificar a Deus, produzindo arrependimento no coração do preguiçoso e misericórdia para o verdadeiro necessitado, né? O preguiçoso não recebe a atenção do Senhor, porque ele está pecando contra o Senhor, haja vista de que a preguiça é uma rejeição à ordem de Deus para trabalhar e glorificá-lo no uso dos dons. Aí aqui eu só vou citar Gênesis 2, de 1 a 3, o verso 5, o verso 15, 17 e 19, Êxodo 28, Êxodo 20, verso 8 até o 11, 1 Coríntios 10, 31, Efésios 5, 6, 5 a 9 e por aí vai. E por fim, tratando do preguiçoso, o quarto mandamento é o mandamento que trata sobre três coisas
O quarto mandamento trata sobre o trabalho, trabalhará 6 dias. O quarto mandamento trata sobre férias. O quarto mandamento trata sobre o dia do Senhor. São 3 coisas que o quarto mandamento abrange. Ele fala sobre o trabalho, o dever de trabalhar. Ele fala sobre o dever de descansar. E ele fala sobre o dever de cultuar. Porque há 2 tipos de descanso que o mandamento abrange. O descanso do trabalho no Senhor e o descanso moderno que nós conhecemos, chamado férias, que está dentro dos 6 dias do trabalho. Mas um dia não, né? Que qualquer hora eu vou voltar aos mandamentos para fazer vamos explorar melhor os mandamentos, ok? Dúvidas? Tranquilo, né? Diga, seu Jaime. Seu Jaime está pedindo para me falar sobre alguém que perdeu os bens e se tornou pobre. Se ele perdeu os bens por alguma calamidade, por exemplo, aqui o pessoal planta, aí teve 2, 3 anos de seca, então consumiu toda a riqueza, ele teve que pagar as contas, ficou pobre. Ou teve uma chuva grande, acabou com a lavoura, deu uma doença, matou tudo, teve um terremoto e caiu a casa dele. Não é pecado, porque não é culpa dele. Né? Aí a igreja tem que socorrer esse, se for membro dela primeiramente. Mas se ele perdeu os bens por ser negligente, gastando dinheiro à toa, era preguiçoso e não trabalhou, acontece muito com quem recebe herança, né? O cara recebe uma herança grande, aí come tudo, fica no pó. Aí o pessoal, vamos dar uma ajudinha. Não é para dar ajuda nenhuma, deixa ele comer o pó para ele aprender o caminho do bom viver. Existia um ditado no passado, vocês vão morrer de rir desse negócio. Antigamente tinha um adágio popular que era assim: pau para comer sabão e pau para saber que sabão não se come. Ou seja, pau para comer sabão. Então, se você errar, vai apanhar. E pau para saber que sabão não se come. Ou seja, agora que você apanhou, precisa aprender por que apanhou. Entende? Ou seja, comer sabão não pode, depois apanha para aprender a não comer sabão de novo. Então é isso, seu Jaime. Então, para essas pessoas não é pecado, porque foi algo que aconteceu, né? É diferente dele mesmo, com as mãos dele, jogar tudo fora. É diferente. Esse aí é o esbanjador. A pessoa que não administra bem ele é diligente no trabalho. Exato, é um pecado, porque ele está esbanjando, ou seja, ele não é um bom mordomo de Deus. Aí ele está pecando, porque ele não é um bom mordomo do Senhor. Boa. Bem. Muito bom. Que a Neuma colocou é de fundamental importância. É o seguinte: toda orientação da Escritura acerca de auxílio e ajuda, ela sempre vai envolver proximidade, porque você precisa conhecer a pessoa para julgar por que ela está assim, o que é que ela realmente precisa e o que é que nós podemos fazer. Então, essa proximidade,
é relacionamento, tem que ter conhecimento. Então, por exemplo, até mesmo entre nós, um membro da igreja está em necessidade financeira. O que é que a igreja tem que fazer em primeiro lugar? Estudar o caso dele. Conhecer por que ele está assim, saber se ele não conhece sobre o mínimo de gerenciar melhor suas finanças, se foi situações difíceis do passado e tal. Depois de feito tudo isso, a gente tem que observar aquilo que ele realmente necessita. E aí a igreja tem que ajudar na real necessidade dele, não em pagar as dívidas. Porque dívidas podem ser renegociadas. Então, se ele tem conhecimento, está trabalhando, a igreja auxilia no que realmente ele precisa e ele vai arcar com as responsabilidades dele. E não chegar e tome dinheiro. Então é necessário essa questão de conhecer e saber se ele não conhecia nada sobre finanças ou se era uma pessoa que jogava dinheiro fora, esbanjando. Não é isso que você falou? Então, tem que julgar o caso, tem que se conhecer o caso. Disposição? Tá. Boa pergunta. A preguiça, ela é um pecado que ela nasce do egoísmo. Então eu imagino uma mulher grávida cujo nome é egoísmo e o meninozinho que nasce chama-se preguiça. O desânimo, ele pode ser uma reação pecaminosa a alguma coisa que me fizeram. Então vamos supor, vou dar um exemplo, né? Digamos que você, no dia do aniversário do Kaique, fez um bolo bonito. Aí o Kaique achou de inventar, de encher a pança de pastel. Aí chega em casa, não quer comer o seu bolo, você vai ficar desanimada. É a reação que você vai ter a uma ação dele. Então no outro ano você vai imaginar o quê? Eu não vou fazer bolo para ele não. Vai que ele enche a pança de pastel de novo aí, depois fica vomitando só óleo aqui e não come o meu bolo que eu fiz. Então o desânimo, ele está mais relacionado a uma reação minha ao que me faz, ao que me é feito. Alguém faz e tal. Não, aí é diferente, Vamos supor, você pode ser levado ao desânimo por uma má compreensão de algo. Vou pegar esse seu exemplo. Eu não vou fazer tal coisa porque amanhã, pronto, vou pegar as crianças. Eu sei que é pecado, mas eu vou usar como desencorajamento. Qual foi a palavra aqui? Desânimo. Desencorajamento, desânimo, mesma coisa. Às vezes a gente manda os meninos lavar a louça, né? Eles dizem o quê? Não, mas eu vou lá. Eu já lavei ontem. Ou seja, ele não quer fazer hoje porque já fez ontem e amanhã vai sujar de novo o prato. Acho que acontece em algumas casas isso, né? Tem algumas crianças que fazem isso, né? Então, eu sei que no caso das crianças é um pecado, mas no nosso caso de adulto pode ser uma má compreensão do que estamos fazendo. Por quê? Se você faz alguma coisa olhando para a pessoa, você vai ser desencorajada, porque você não vai receber aquilo que deveria, gratidão, apreço. Por isso que a ordem bíblica, quando se trata do trabalho para adultos, faça para o Senhor. E é esse princípio que a gente tem que ensinar para as crianças. Porque eles, por enquanto, nessa fase da vida, eles fazem para nós. Eles estão olhando o pai e a mãe. Só. Aí o princípio é levá-los a trabalhar olhando para o Senhor. Porque dele, verdadeiramente, nós receberemos a recompensa devida pelo nosso trabalho.
Então, nós podemos estar desanimados ou desencorajados, seja na vida doméstica, na igreja, lá no trabalho, por um erro de compreensão. Eu estou fazendo para alguém, aí eu vou ser desencorajado mesmo. Então, eu tenho que mudar a direção, eu tenho que fazer como a Bíblia diz, eu tenho que fazer para o Senhor. Aí eu vou ser encorajado a fazer, independentemente se alguém vai agradecer ou não agradecer, ou se eu terei que fazer a mesma coisa amanhã. Entendeu a diferença? Então parece ser tênue, mas é bem distinto. Se nós fizermos uma avaliação do nosso coração, nós veremos quando estaremos com preguiça. É a minha vontade, a preguiça é a minha vontade. O desencorajamento é uma falta de ânimo para fazer algo porque, ninguém vai ligar mesmo, meu filho não liga, meu chefe não vale a pena. Ou seja, aí você percebe que o seu coração está virado para alguém. Eu estou fazendo assim que é para a terra, né? Então você percebe que você está trabalhando, objetivando alguém. Aí você tem que mudar. Por isso que quando Paulo fala dos escravos, ele diz: obedeça aos seus senhores terrenos no Senhor. Ou seja, muda o coração, vai para Deus e não para os homens. Tem. A pergunta da Carol é: possível vencer o pecado da preguiça? E como fazer? Dá quase uma palestra, né? A resposta, mas vou ser bem rápido. Sim. O pecado da preguiça vence de duas formas. Em primeiro lugar, reconhecendo que ele é pecado e que o fundamento desse pecado é o egoísmo. E em segundo lugar, indo trabalhar. Então, envolve as duas coisas. Você tem que fazer, mesmo que não queira, porque isso é o que a Bíblia chama de subjugar a vontade. Você coloca um jugo na sua vontade. Não. Muitas vezes nós vamos orar sem nenhum ânimo. Mas por que nós vamos orar? Porque é uma ordem bíblica. E no meio do caminho, Deus muda a disposição do coração e Ele recebe a nossa oração. Por quê? Porque nós preferimos obedecer a Ele do que atender a nossa vontade. Então não é errado fazer algo contra a nossa vontade se for bíblico. É errado atender a nossa vontade quando ela é contrária a Deus. Então os dois caminhos para mudar é o arrependimento, e aí isso não acontece uma única vez não, porque o pecado da preguiça, ele é igual... Alguém já foi em rio que tem sanguessuga? Já, né? Eles grudam e dá trabalho para tirar, né? E nunca tem um só, é um monte, parece que toma conta do corpo inteiro. Então o pecado da preguiça é como o sanguessuga, ele gruda e você tem que fazer força para arrancar. Hoje, aí amanhã ele volta de novo. Então arrependimento e disposição para fazer o que deveria fazer. É assim que você vai subjugando a sua vontade pela vontade de Deus. Não deu, vamos embora. É isso. São etapas. Eu vou lhe dar um exemplo que Paulo deu sobre isso aqui.
que é o que deve acontecer conosco. Se formos, lógico, achados pecando pela preguiça. Então, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Efésios 4, 28. Ele diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Então, você tem aqui duas ordens. Primeiro, pare de furtar. Essa é a primeira ordem. Segundo, reconheça que furtava. Aquele que furtava, não furte mais. O que roubava, não roube mais. Então, arrependa e pare de roubar. Tá, e o que mais? Aí ele continua e diz assim: antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Então, por que ele diz antes trabalhe? Porque o roubo está ligado ao egoísmo, né? E à preguiça. Ele não quer trabalhar porque quer tudo fácil. Então, ele diz: reconheça que você está pecando, pare de pecar. Qual é o próximo passo? Faça algo, ou seja, vá trabalhar fazendo o que é bom. Ah, mas eu não quero, mas vá. E aí, a terceira etapa, que é quando você já venceu essa tentação e já está crescendo no amor pelo trabalho, é que virá o que você falou, que é a gratidão e a alegria em trabalhar. Que ele diz assim, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, você percebe que uma pessoa sai do mais profundo egoísmo para ser agora uma pessoa cheia de misericórdia? Ele sai do egoísmo dele que roubava, vem agora para o meio, que é parar de roubar, arrepender e trabalhar, e o próximo passo é ter um coração cheio de misericórdia. Agora ele vai acudir quem precisa. Então são etapas. A primeira etapa, vencer o pecado, e a segunda etapa é exatamente crescer na graça, no desenvolvimento daquela área. Tá? Senão a gente acaba recusando a bênção que Deus manda por meio dos irmãos. Tá, entendi. Então, sim, não, por quê? Porque o que aconteceu lá foi o seguinte, deixa eu explicar. A Lu está perguntando se aquela expressão de Paulo para Onésimo, lá na carta de Filemão, quando Paulo diz assim, olha, se Filemão te deve alguma coisa, bota na minha conta, não é? Se isso pode ser aplicado ao capítulo 6 de Provérbios, de Paulo ter ficado por fiador. E eu estou dizendo que sim e não. Sim, por quê? Porque o que Paulo está dizendo é o seguinte, quer dizer, não, vou refazer minha resposta. Não tem nada a ver com o capítulo 6, porque o que acontecia lá foi o seguinte, Filemão fugiu, é Filemão que é o escravo, né? Estou confundindo? Onésimo é o escravo. Onésimo fugiu, ele era um escravo de Filemão e ele fugiu. E a lei romana implicava que o escravo fugitivo ele poderia ser penalizado com a morte.
Então, quando Paulo diz a Filemon, o que ele te deve põe na minha conta, é que ele está dizendo o seguinte: não aplique a lei romana no caso dele, porque ele se tornou um cristão. Mas lembra-te que você também esteve morto e que pelo meu ministério Deus te ressuscitou, da conversão. Por isso que ele diz assim: você me deve, então bota na minha conta, porque você me deve nesse aspecto. Então não se aplica ao fiador de Provérbios 6, porque são situações diferentes. Não era dinheiro em si, né? Porque o escravo não tinha dinheiro, né? Ele não tinha nem a vida dele, coitado, naqueles dias. Mas é por isso. E por isso que Paulo também incentivou Onésimo a voltar. Ele disse: o que você fez é um pecado, você está roubando o seu Senhor, então arrependa-se e volte. E aí eu imagino que Filemon deve dizer: mas ele vai me matar. Onésimo disse para Paulo: ele vai me matar. E eu creio que Paulo disse: não, ele não vai te matar, porque ele é um crente, e ele vai aplicar misericórdia a você do mesmo jeito que Deus aplicou a ele. Então aquelas palavras, elas envolvem isso, tá? Mas foi bem lembrado, porque senão a gente vai aplicar o texto e... né? Não, porque assim, não, se ele é preguiçoso, não há misericórdia, não há. Ele está quebrando o quarto mandamento e está quebrando a ordem criacional de Gênesis 2. Não, aí é diferente. Se ele peca pela preguiça e nós o convencemos ao arrependimento, nós vamos ajudá-lo a partir daí, porque ele deixou de ser preguiçoso. Tá, se ele está tentando deixar o pecado da preguiça, a nossa ajuda tem que ser cautelosa, porque ela pode atrapalhar ele e ele vai se tornar mais preguiçoso ainda. Então a ajuda para com alguém que está tentando deixar a preguiça, ela não envolve as finanças, ela envolve exatamente encorajamento, talvez dar algum material para ele ler, para ele conhecer melhor o seu próprio coração, orar com ele, por ele, nesse caso sim. Mas se é uma pessoa que se arrependeu e está mudando de vida, como o ladrão lá em Efésios, então nós vamos ajudá-lo, desde que haja de fato o arrependimento e o compromisso de rompimento, de mudança.